E sobre esse assunto de hoje, então, para a gente entrar aqui na questão dos implantes, né, nós podemos dizer que até isso que a gente vai abordar é um estudo de caso. A gente poderia dizer que é um estudo de caso, porque tem a ver com uma pessoa que nós estávamos mantendo contato. Essa pessoa, ela tem visualizações, ou seja, ela se conecta espiritualmente e traz algumas informações para a gente, onde a gente vai buscar. Para introduzir um pouquinho sobre isso, né, a gente, desde sempre questionou muito todas essas questões, seja questão obsessores, seja questão implantes. Dá para se dizer que eu aqui, Henrique, e a equipe toda aqui, a gente sempre busca entendimento, a gente sempre busca uma explicação, porque o universo, quando a gente pensa no universo, ele é inteligente. E todo movimento, toda movimentação, ela tem um arranjo energético. Aí, quando se tem um arranjo energético, nós, pelo menos, já entendemos sempre que as coisas elas não são aleatórias, elas não acontecem, né, no sentido de movimento desordenado, vamos dizer assim. Então, qualquer um desses itens que geralmente causam mais apreensão nas pessoas, como implantes, obsessores, né? Inclusive a palavra chip, que a gente já trouxe algumas vezes aqui, que essa determinação ela não é muito usual, porque é como se ela acaba, né, distorcendo no nosso entendimento consciente um pouco o que é isso. Então a gente sempre questionou muito todos esses assuntos para buscar um entendimento inteligente, porque o universo ele faz movimentos e arranjos energéticos inteligentes. E a gente sempre frisa muito aqui que nós precisamos ter um entendimento energético das coisas. Então, diante disso, nós sempre falávamos em lives e trazíamos aqui que nós não acreditamos muito assim que uma pessoa ela vai ali na esquina, ela vai em algum lugar e ela volta cheia de obsessores. Vou tentar dar um exemplo. Às vezes apareciam pessoas aqui para gente que elas vinham, né, elas traziam para gente alguns entendimentos que elas às vezes passavam por outras pessoas, por atendimento, e traziam aqueles resultados. E a gente achava isso sempre estranho, ia questionar. Tinham pessoas que apareciam com 900, 2.000 implantes, né, chips, foram removidos 500, né, 500 dispositivos, mas, enfim, uma série de coisas que quando você vai buscar essa inteligência do universo, quando você vai buscar uma série de entendimentos, elas não fecham, né? Ela não mostra essa inteligência ou esse arranjo energético que as coisas precisam ter. Então, a gente poderia dizer que, sobre esse assunto implantes, qualquer implante que uma pessoa ela possa ter, esse implante ele vai carregar características energéticas, ou seja, existe um arranjo energético. A gente entende também que isso são dispositivos etéricos, não dispositivos físicos. Então, ele carrega um arranjo energético, ele carrega uma função. O implante ele tem que ter uma função. Ele não está ali. Né? Vou dar um exemplo também, assim, só para a gente entrar, que às vezes um implante no dedão do pé, por exemplo. O que ele faria ali? Qual o processo, né? Qual a finalidade? Qual a função? No universo tudo tem uma função. E mais do que isso, a gente precisa entender também a questão de ressonância magnética, ou magnetismo. Tudo envolve um grande magnetismo. A gente poderia dizer assim que o conjunto de ações, de pensamentos, de ações, os enredos que vão se formando na nossa vida, eles têm um cunho magnético que vão atraindo a gente para determinados arranjos. E esses arranjos energéticos aqui colocam o campo de uma forma propícia para nós vivenciarmos coisas
determinados momentos mais agradáveis e outros determinados momentos que causam maior confusão. A gente poderia dizer também, e nós falamos muito isso nas lives, que o grande fator primeiro que pega nesse momento, né, é a questão emocional. É como se nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções para justamente nos tornarmos essas almas fortes que a gente estava falando. E diante de todo esse enredo energético de tudo isso, a gente vai explicar um pouco dos implantes, explicando até esse estudo de caso que a gente estava fazendo. Pois bem, essa pessoa que estava, então, em contato ali com a gente, ela viu, né, ela ser amparada, atendida, e num primeiro momento ela relatou que ela percebia, eu até anotei que ela percebia larvas astrais na região cerebral dela. E quando a gente vai buscar o entendimento, o que seria uma larva astral? Né? Uma larva a gente pode dizer que é ela seria, né, alguém ou alguma coisa que ela está ali parasitando, se alimentando de alguma energia, de alguma coisa, até destruindo. Né? E, na verdade, esse contexto de larvas astrais, a gente foi buscando um pouco mais para entender, até que a gente chegou nesse implante, nesse dispositivo, aí que nós entendemos o contexto todo, tá? Esses dispositivos, na maioria das vezes, a gente já carrega de outras vidas, de outros momentos. Tá? E até surgiu, a gente comentou na última live, um grande questionamento. Tudo bem, a gente está lá numa vida e nós desencarnamos. Não tem como a gente saber que tem um implante lá, retirar e vir para cá com ele sem, né? E vir sem. E a gente pode trazer essa reflexão se nós todos pegarmos agora e tentarmos entender o nosso entendimento, o nosso funcionamento. Imagina que você tem um entendimento de mundo, você tem um entendimento da sua profissão, você tem um entendimento do seu dia a dia, das coisas que você está fazendo. Se você retira tudo de uma vez, como é que fica a sua vida? O que você faz? Qual é a referência? A gente fala muito em referência que você tem para dar continuidade na sua vida. Tá? Exatamente, Marlon. Não se preocupem muito com os termos, tá? Larvas, implantes, chips, que tudo vai chegar na mesma coisa, no mesmo contexto energético, tá? Então, às vezes a gente tá lá nas zonas espirituais e os próprios guias, mentores e até você mesmo também se colocam alguns dispositivos que eles vão atenuar, eles vão fazer outros caminhos, eles vão dar outros direcionamentos. Mas voltando aqui para esse caso, então é como se isso estava, inclusive, ela relatava, né, essa pessoa, que estavam bloqueando, modificando a caixa. A gente foi buscar um entendimento sobre isso também. Não tem como modificar o Akasha. O Akasha ele armazena as vivências da alma, é o banco de dados da alma. Então não tem como modificar o Akasha. O que estava acontecendo? Tá? Esse dispositivo ele estava formando caminhos neurais que eles buscavam ou bloqueavam o trânsito das informações, porque eles direcionavam para os pontos fracos da pessoa. Dá um exemplo, tá? Uma pessoa que lá em determinada vida, ela teve problema com pais, problemas de aceitação, problemas variados. E isso pega na questão emocional. Quando se vem para cá, qualquer referência parecida com aquilo que você já vivenciou vai direcionar para lá. Então, esse dispositivo, esse implante, ele atuava nas regiões do inconsciente, formando conexões, tá? Blocos. Imagina que você tem lá como se fosse até um HD. Você tem partes lá que formam os emaranhamentos mentais, que, vou tentar dar um exemplo, às vezes você teria o trânsito da informação reta e direta,
ali se aglomeram muitas informações que vão se interconectando e vão deixando o processo pesado. Às vezes a pessoa entra numa onda de pensamento, sentimentos e emoções que vão sempre estar relembrando, vamos dizer assim, aquelas vivências anteriores. Isso vai parasitando a região do inconsciente, vai parasitando ali onde ele tem essa atuação, bloqueando esses caminhos que vão percorrendo, né, todos os corpos sutis até chegar diretamente no Akasha. Então, a gente sempre vai ter esses dispositivos fazendo algum trânsito de informação. Geralmente é para isso que eles servem. E geralmente eles têm bloqueios. Vamos lá. Às vezes você está em outro momento, em outra vida, em algum momento na sua existência, onde você está, né, numa energia, numa vibração muito baixa. Diante disso, na maioria das vezes, tá? Esses que a gente está falando são implantes negativos, tá? Na maioria das vezes, você, por ressonância, por magnetismo, por isso que a gente estava falando, quando você pega, por exemplo, a questão de obsessores e tudo mais, não é assim, eles se instalam ali, né? Você tem guias, mentores, você tem proteção espiritual e você, inclusive, é um ser espiritual de luz. Mas, às vezes, você está numa vibração muito baixa, que por esse magnetismo, você acaba atraindo, né, seres que estão na mesma vibração. Às vezes você quer vingança, às vezes você tem raiva, às vezes você tem coisas que aconteceram lá atrás, aonde você pode ter feito um acordo, pode ter feito um contrato, e a validação disso é assim, não, porque existe uma alimentação energética, tá? Existe uma alimentação de energia diante de tudo isso. Então, esses seres, eles estão se alimentando, muitas vezes, do seu medo, muitas vezes das energias que você está conectado naquele momento. E esse dispositivo, muitas vezes, ele serve para isso. Cada vez que você vai dar passos de consciência em direção à luz, em direção de muitas coisas que poderiam estar alavancando o seu caminho, esse dispositivo, ele ativa esse trânsito de informações, aonde ele vai relembrar você. Então você começa a ter emoções, pensamentos, sentimentos, todo esse trânsito, né, para manter você naquela vibração. A gente até dizia, um dispositivo, um implante, ele não tem a necessidade de ser retirado, tá? Porque no momento que você transpassa a vibração dele, ele perde o efeito. Não sei se isso... Só vão me dizendo aqui nos comentários se isso é de fácil entendimento para vocês. Porque o implante, no momento que ele perde a função, é como se ele deixa de existir, tá? Porque ele é etérico, ele perde a função. Muitas vezes as pessoas buscam, tá, tratamentos com terapeutas e tudo mais, e para quem já fez com a gente, para quem já usou os sistemas da gente, muitas vezes se detecta, tem implante, tem um implante, né, tem um implante. E a pessoa diz, e por que não foi removido? Porque não se atingiu ainda a frequência adequada. É a mesma questão que a gente estava falando quando você está lá nas zonas espirituais, antes de encarnar. Por que não foi retirado lá e você veio com esse implante? Carrega ainda de vidas passadas. Porque você não tem a frequência adequada ainda. Então, o entendimento, vamos dizer, dessa inteligência, ele é um entendimento assim... Primeiro tem que subir a frequência, porque se retirar agora é pior, se perde muita referência, a alma, o ser aqui encarnado, buscando, ela não consegue entender, e talvez ela fique até pior, talvez ela se conecte com coisas piores, então tem que ter uma subida de frequência para isso, tá? Então, quando a gente vai se deparar com um dispositivo desses, ele tem sempre uma função. Isso é muito importante da gente entender. Ele tem uma regulagem, muitas vezes ele está regulando um contrato, um acordo, tá, que está fazendo ali. E ele age nesse trânsito de energia, de alguma informação, alguma coisa que ainda está vinculado, né, que ainda tem esse movimento. O que acontece? Tá? Nesses momentos que a gente está vivenciando agora, se faz uma entrada de luz muito maior em todo o pátio galáctico aqui.
E por nós mesmos, nós conseguiríamos, né, estar elevando a frequência e estarmos nos desvencilhando desses implantes, desses contratos, dessas ações que vêm acontecendo. Só que nós ainda, muitas vezes, estamos muito emaranhados no nosso emocional, muito emaranhados na mente, nos pensamentos, tentando sempre entender o negócio de forma totalmente linear, que traz essa dificuldade. Então, a gente tem, né, o auxílio das terapias, dos sistemas, né, que são os sistemas de conexão multidimensional, de conexão espiritual, que nós temos esses auxílios, mas não existe mágica. É isso que a gente queria explicar, não existe mágica para isso. Porque, vou tentar dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que ela busca um terapeuta para auxiliar nisso, e é detectado essas coisas, né? Porque isso são energias. Só que a pessoa ela não tem a disposição de mudança de vibração. Ela quer continuar, né, tendo os hábitos dela, ela quer continuar. E quando você vai tendo expansão de consciência, você vai percebendo algumas coisas. Tá? Eu andei conversando com algumas pessoas nos últimos dias, e eu até comentei aqui em casa. Eu falei assim, você vê que as pessoas elas ficam repetindo coisas e comentando coisas que elas nem percebem que estão fazendo isso. Teve uma pessoa que ela dizia que a vida dela inteira estava travada por causa de uma outra pessoa. Se você for olhar isso, ela está jogando todo o poder pessoal dela, ou tudo que ela vive de ruim, na mão da outra pessoa. Ou seja, há o desconhecimento de consciência que está, na verdade, na mão dela, essas coisas. Tá na mão dela isso. E só nesses últimos dias, eu não estou falando de pessoas que mandam mensagens, eu estou falando de pessoas que eu convivi agora, dá para dizer assim, de questão de uma semana. Você percebe isso. E muitas vezes existe toda uma dificuldade, né? De como que você explica isso para a pessoa. Como, vocês já pararam para pensar como que você chega para explicar, ó, isso aí que você está falando é o que realmente está atrapalhando a sua vida. Porque você acredita tanto nisso que a sua energia está totalmente direcionada para isso. Então, entendem como o nível de consciência está diretamente ligado com essa vibração que a gente fala? Como o querer da pessoa, né? E isso que a gente estava falando no início da live aqui, que muitas pessoas, né, estão sentindo essa questão energética agora, e a gente sabe que não é uma coisa tão agradável de se estar vivenciando, porém isso está fazendo as almas fortes, que a gente estava falando. As almas fortes. A gente pode fazer até uma analogia com uma mãe que tem crianças pequenas, já que a gente comentou sobre isso também. Quantas mães talvez não estejam assistindo esse vídeo agora? Às vezes, essas crianças vão levar essas mães à exaustão. E a gente pode dizer que as almas dessas crianças, elas entendem tudo isso e elas são muito gratas, né? Mas leva à exaustão. Só que, mesmo, às vezes, estando exaustas, elas se sentem muito mais fortes. Ou a gente está errado? Quantas mães tem aqui ou que estão vivenciando ou que já vivenciaram esses momentos? É isso. Essa analogia ela serve perfeitamente para o que a gente está vivenciando agora. Estamos passando por pequenos, vou chamar de pequenos, né, desconfortos, coisas não tão agradáveis, mas nós estamos nos tornando almas fortes. E a gente precisa ter esse entendimento. Cabe para mãe de mãe tudo, cabe tudo, gente. É só para a gente ter um entendimento aqui, fazer uma analogia, mas cada um pode buscar, né, no seu próprio universo, né, esses entendimentos. Então é isso, nós estamos nos tornando almas fortes. E automaticamente, a gente já disse isso em lives, não precisa fazer sistema nenhum, não precisa de nada para você estar se desvencilhando dessas coisas todas. Eles auxiliam, eles vão auxiliar você a movimentar o padrão energético, a subir,
a uma série de coisas, né? Então, facilita muito. Nós todos estarmos aqui juntos facilita muito o processo todo. Agora, um implante, ele não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo tem medo, porque todos nós carregamos isso, tá? Todos nós temos implantes positivos e temos implantes que a gente ainda traz lá das vivências ou das conexões. Agora, por que a gente tem esse foco, esse medo, vamos dizer, diante disso, se nós temos todo o ferramental para vivenciarmos luz? Muita gente quer sempre falar sobre o processo de cocriação. A cocriação, ela existe demais. Dá para se dizer que é um dos processos mais fortes que a gente tem aqui, energéticos. Agora, a primeira avaliação que eu responderia para uma pessoa que ela está querendo viver uma vida diferente, né, que ela está querendo cocriar as coisas na vida. A gente não está falando de coisas materiais, está falando de tudo, todo o contexto, né, de ela ser uma alma próspera em todas as áreas da vida. Primeira coisa é, como é que tá as emoções? A primeira coisa que a gente pergunta, como é que está o emocional da pessoa? Porque ali está todo o primeiro passo disso. E cabe sempre a gente olhar como é que estão as nossas emoções, como que a gente reage diante de tudo, né? Como que está sendo o processo para a gente. E quando a gente começa a ter esses entendimentos e joga o foco na grandeza da nossa alma, na grandeza da nossa energia e no controle, vamos colocar assim, da consciência, implantes, obsessores, enfim, tudo isso aí que se fala, você vê que não são bichos de 7 cabeças, tipo, para você ter medo, para você ter... Porque a gente precisa estar na ressonância da nossa energia, a gente precisa estar na frequência. Então, tem muito a ver com as emoções, tem muito a ver com o padrão de pensamento, tem muito a ver com tudo isso. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, vão comentando aqui, para a gente ter um entendimento. Tá? Mas a questão do implante, ele sempre vai estar agindo ali. E o que acontece, né? A própria espiritualidade, ela auxilia, vou tentar explicar nas coisas que eu já vivenciei, até em atendimentos com pessoas. A gente trazia, às vezes, relatos para as pessoas dizendo assim, ó, o que eu consegui ver lá, tá? Eles estão cortando uns fiozinhos. Imagina que lá você tem vamos dizer, o espaço todo no seu inconsciente. Tem uns locais ali que é como se está tudo acumulado num canto ali. E eles estão cortando uns fiozinhos, como se eles tivessem, isso é espiritualidade de luz, tá? Eles estão como se eles estivessem cortando essas comunicações de coisas desnecessárias, que era exatamente o que a gente estava falando, que às vezes é para ter você, sei lá, vivenciou uma situação, era para ter um caminho que aquilo faz. Nesse caminho se aglomera um monte de coisa, isso traz cansaço, isso traz, como é que a gente pode dizer assim, quando a pessoa fica pensando demais, me fugiu a palavra, mas é como se você tem tudo acumulado ali, então eles vão desconectando. E às vezes eles vão religando outros caminhos, vão conectando, tá? Caminhos neurais, dá para se dizer assim, que vão buscar, por isso que a gente sempre diz, tem que ter esse contexto de entender os corpos sutis. Isso vai ser buscado, tá? Na sua estrutura toda energética, tá? Vai ser buscado na sua estrutura de corpos sutis. Tá? Então é uma reorganização de estudo. Tem vezes, né, que eles acabam fazendo até outras conexões, eu estou falando coisas que eu já presenciei, tá? Que às vezes eles fazem, quando até existe já processos de doenças, existem outras coisas, que eles fazem o que a gente chama de pargem. Até eu ia perguntar se alguém, em alguma terapia, alguém que trabalha, que é terapeuta, já ouviu essa expressão pargem, porque alguns outros terapeutas já viram esse processo também, tá? Já viram esse processo também, e outros com outros nomes. Então, a gente vê o tal do pargem, ele seria você conectar, tá? Dá um exemplo, assim, às vezes uma ligação que ela pega ali do cordão umbilical, tá? E ela conecta lá com a pineal, ou conecta direto com algum caminho neural, porque ela vai buscar informações base. Tá?
informações base que seriam neutras para revalidar esse trânsito da informação, tá? Às vezes para buscar um processo de cura. Então a espiritualidade ela ajuda, mas precisa ter frequência, precisa atingir. A doença é a mesma coisa que o implante. Tá? Para se ter o processo de cura, tem que chegar na frequência ideal, buscar a informação ou corrigir a informação da maneira correta. Isso, esses emaranhamentos mentais, a Valéria está comentando aqui, que é o que acontece. Sabe quando a gente tem pensamentos sem parar? Você, sei lá, viu uma pessoa, avaliou o comportamento dela, isso te trouxe, sei lá, raiva, mas só que daí você começa a ter um monte de outras conexões totalmente desordenadas e os pensamentos já levaram para outras situações suas, para outras coisas. Isso é um exemplo, às vezes, de como processos de depressão eles acontecem de forma muito rápida, escalar, porque daria para se dizer que se há um dispositivo ali, um implante, ele está atuando nisso. Desculpa. Ele está atuando nisso de potencializar essas conexões, de manter a pessoa naquela frequência. E aí precisa ter força, precisa ser alma forte, ter força para você se desvencilhar dessa vibração. Então, muitas pessoas, às vezes, elas conseguem, né? Elas conseguem dar um salto e tem as recaídas, que é o que a gente fala. Exatamente, João. Quando a espiritualidade ela auxilia, dá um exemplo assim, as câmaras, tá? As câmaras de cura, lá ocorre um escaneamento. Nesse escaneamento, nesses primeiros tratamentos, às vezes o que acontece é essa reorganização das coisas ali. Uma reorganização primeiro. Muita gente diz assim, mas já foi tratado tudo? Ainda não. Por isso que muita gente diz assim, você precisa retornar, você precisa fazer novamente, ou seguir, né, para manter a vibração lá em cima. Porque primeiro eles estão ajeitando, tentando, né, dentro do que é permitido, se fazer disso. Porque existe todo um, como é que a gente pode dizer assim, um plano, né? Não vou falar que é o plano de alma, mas existe todo um plano ali do que se dá e o que não se dá para fazer, que ele é alinhado com tudo isso. Por isso que a gente tem guias e mentores. Guias e mentores, eles não são para ficar o tempo inteiro aqui do seu lado ao seu dispor, eles são para também avaliar essas coisas. Aqui o Gasparetto, ele tem isso e isso, então isso aqui não dá para mexer, tá? Isso aqui tem que ser uma coisa mais devagarinho, isso aqui sim, isso aqui dá. Então é isso, para a gente trazer, assim, palavras fáceis da gente entender as coisas, tá?